Seja muito bem-vinda a mais uma aula de Divino Arranjo com o tema Vendas de Dia dos Pais. Sim, estamos perto do Dia dos Pais, mesa aposta é um momento extremamente importante porque tudo acontece ao redor de uma mesa. Eu não sei você, mas eu acho que eu nunca vi um Dia dos Pais sem um almoço, um churrasco, né? um jantar, algo especial, né? Não sei como é que é aí na sua região, mas aqui, até onde eu entendo, sempre tem algo ao redor da mesa. E eu já quero de cara dizer que Dia dos Pais, na minha opinião, tá? De mais de uma década de mesa aposta. Dia dos Pais não é uma data para você criar uma mega coleção. Tá? Quem fizer isso, a não ser que já tenha isso embutido no seu negócio como um sucesso permanente ano após ano, eu não sugiro que você invista muito tempo e nem muito recurso e nem faça uma coleção muito grande de Dia dos Pais. Por quê? Porque as pessoas não tendem a comprar tanto Dia dos Pais como, por exemplo, o Dia das Mães. Mas é uma data importante e acredito que você não deva deixar passar. Sugiro que você faça uma mini coleção, de repente com 2 estampas, tá? Mas qualquer estampa? Não. Lembra sempre que eu comento com vocês? As estampas, elas precisam ter uma história. Faz mais de 10 anos que eu falo para vocês que uma estampa precisa ter uma história. As histórias conectam a alma das pessoas ao objeto. Ninguém compra um pano. As pessoas compram uma emoção. E eu separei aqui 2 estampas. Na verdade, eu separei 3. Eu vou falar de 2. Se der tempo, eu falo da última, tá? Eu separei 2 que na minha visão, né? Na minha visão de mais de uma década de mesa aposta, cai muito bem para uma pequena coleção, fácil de vender, fácil de uma mulher se apaixonar, porque sim, quem compra a mesa aposta para o Dia dos Pais são mulheres, esposas ou filhas, ok? E se essa mulher não estiver encantada, ela não vai comprar. Então presta atenção, quando você fizer a mesa aposta querendo vender para o Dia dos Pais, lembre-se que você precisa encantar essa mulher, a mãe ou a filha. É ela que você precisa encantar. Só que você não vai poder usar tons, né, e nem motivos femininos, ou não tão femininos. Porque afinal de contas é pro pai, é pro vô, né, é pro marido. Quero deixar mais uma dica também. Quando você for criar uma coleção, por exemplo, como essa do Dia dos Pais, sugiro que você escolha uma estampa que seja ligeiramente mais voltada para o masculino, mas que seja algo que essa mulher possa usar o ano todo, mudando ali só um guardanapo, mudando um acessório, porque isso vai gerar mais sensação de desejo para ela do que se ela comprasse algo extremamente temático. Como, por exemplo, aquelas estampas antigas de carros, de bigodes, de coisas de cervejas, coisas muito masculinas. Lembra o que eu falei? A mesa é para o Dia dos Pais, mas quem vai comprar é a esposa, a mãe ou a filha. Então você precisa encantar essa mulher. Conseguiu? Quem aqui conseguiu entender? Porque eu tô cansada, assim, há mais de uma década de ver gente errando na hora de montar a sua coleção. Porque saiu uma estampa de bigode, porque saiu uma estampa de latinha de cerveja, porque saiu uma estampa de carro, e aí ela foi lá achando que aquilo era super masculino, que ia dar super certo, só que quem escolhe é a mulher. E a mulher, quando vê aquilo, fala, quando é que eu vou usar isso na vida? Eu não vou usar isso na vida nunca. Eu não vou comprar. Ou se compra pouco. Porque é de uso extremamente limitado. Tá? Eu não estou falando que isso 100% acontece isso, mas eu estou falando que muitas acontecem.
Muitas. Por isso você fica com coisa encalhada. Saber escolher é venda certa. Meteu a louca, deu uma de, né? Deu uma de vou fazer vozes da minha cabeça. Porque assim, ó, o mercado tem de tudo, viu? Inclusive no catálogo de Natal, nos 2 catálogos de Natal, tem de tudo também. Mas de dezenas e dezenas de estampas, eu escolhi 6. Por quê? Porque tem estampa lá que, apesar de ser nova, ela não vai sair do jeito que a gente quer. Entendeu? Ah, mas eu conheço uma pessoa que comprou essa estampa e saiu muito. É 1 em 1 milhão. Não dá, a gente está falando da maioria. Você tem que tirar pela média. Entendeu? Bom, eu separei 2 estampas do mesmo... da mesma cor, da mesmo desenho, para mostrar para vocês, tá? Só contextualizar para eu te mostrar e você entender, tá? Quando a gente fala de pai, papai, Dia dos Pais, meu pai, qual é a ideia que você tem? Eu não tô falando a ideia que você tem do seu pai, mas eu tô falando qual é a ideia que o mundo tem quando a gente fala de pai. O que é pai? Pai, papai. Pai é proteção. Pai é provisão. Pai é segurança. Não é? Em algumas culturas, prosperidade. Porque na maioria das culturas, a força bruta de trabalho vinha dos homens. Agora está meio distorcido. Mas a maioria, das culturas, a provisão vinha dos homens, a prosperidade. E com isso, a segurança. Segurança tem a ver com segurança física e alimentar. Tem relação com acolhimento. Então, olha só, a figura do pai, ela tem relação com prosperidade, com abundância, com segurança física e emocional, tá? Esse é o ponto. E aí eu escolhi uma estampa que ela remete a tudo isso num único elemento. Vou te mostrar e calma, tá? Você vai se apaixonar. Eu vou te mostrar uma cor, que foi a cor que eu vou te mostrar primeiro a tradicional. Tá? Deixa eu separar aqui. Eu separei, é uma sarja, tá? Para fazer tanto uma toalha de mesa, quanto americano, ou caminho de mesa, tá? Então, olha só. Eu separei aqui, ó, uma sarja azul. Fundo é branco, né? Tipo um off-white, mas é mais clarinho. Eu separei aqui as romãs, tá? Com guardanapo royal e um porta-guardanapo de nó turco. Tá vendo? Essa estampa é lindíssima. E ela pode contar a história do seu pai, do pai da sua família, da família das pessoas que você ama, das suas clientes, remetendo a algo extremamente importante. O seu pai, o pai da sua cliente, o marido da sua cliente, é extremamente importante que ele sinta que ele é valorizado, que a presença dele remete segurança, que a presença dele remete prosperidade, que a presença dele remete proteção. E quando eu digo proteção,
e segurança, eu estou falando de segurança física, emocional. E antigamente a proteção ela era mensurada por barriguinha cheia. Uma criança que passa fome não é uma criança que se sente segura. Esse pai, ó, representado por essa romã cheia de frutos, representa exatamente isso, provisão. Então, essa seria a minha primeira opção de estampa. Eu faria aqui, com toda certeza, tá? Ou uma toalha de mesa, ou um americano, tá? E ainda tem a opção de fazer com um guardanapo listrado, ó. Dá para fazer ainda com um guardanapinho listrado, ó. Tá? Dá para fazer com um guardanapinho listrado. Tá? É linda, né? Então, a coleção que eu faria seria a coleção das romãs para o Dia dos Pais. E aí, no final, a gente escolhe um nome para essa coleção, tá? Ó, Mais Amor tá aqui. Tá? Depois eu vou deixar lá nos meus stories as fotos da coleção e também vou deixar a indicação do fornecedor, ó, Mais Amor tá aqui, ela sempre, foi ela que me enviou esses tecidos, eu escolhi, e ela sempre, né, sempre muito gentil, né, queria dizer que, gente, eu que escolho as coleções, tá? Sempre eu que escolho, né? E a Mônica é muito linda, sempre me ajuda e me manda exatamente aquilo que eu escolhi. E você arrasou, Mo. Tá? Então, quem tiver interesse, a Mônica tem tem inclusive uma outra cor. Agora, eu quero mostrar para você uma cor que é simplesmente linda. É lindíssima. É romã também, só que ela é uma outra proposta, e é uma proposta mais outono, inverno. Então, essa azul, você já consegue usar ela o ano todo. Mudando um guardanapo, colocando uma flor, você já usa o ano todo. Agora, essa daqui você vai usar bastante no inverno, que é a mesma estampa romã, tá vendo? Só que nessa cor. Olha isso. Eu vou mostrando aos poucos aqui, tá? Aqui, ó. Olha isso. Ups, caiu. Olha isso aqui, ó. Gente, que coisa chique. Olha isso. Então, eu coloquei aqui com um guardanapinho meio café com leite aqui, ó. Tá vendo? O porta-guardanapo é nó turco, tá? Peguei também, ó, com uma... Ó. Um outro tom, tá vendo? Ó. Vou mostrar a diferença dos tons pra você. Ó. Olha que linda. Lindo demais, tá? E deixei aqui uma opção em listras, que essa daqui eu tô sem o guardanapo, mas tem o... Olha só, em listras. Então, presta atenção. Tua cliente pode comprar. Vamos supor que ela escolha esse tom. Tá? Ela pode usar o ano todo, não só no Dia dos Pais. No Dia dos Pais, ó, vamos supor que ela use no Dia dos Pais assim, ó. Quer ver? Assim, pronto. Melhor. Aqui. Ela use no Dia dos Pais assim, bem clean. Mas ela pode usar o ano todo, simplesmente mudando o guardanapo. Tá?
Olha só que lindo. Então, quando você for oferecer para sua cliente, você precisa oferecer sempre com guardanapo conjugado. Sempre lembrando essa cliente que essa peça não é uma peça que ela vai usar só no Dia dos Pais. Por exemplo, essa ela vai poder usar no outono e no inverno inteirinho, de diversas formas, tá? Inclusive, você pode oferecer para ela até com um certo desconto se ela levar 2 guardanapos e um porta-guardanapo. Então, é uma oportunidade de você vender um kit, ok? No azul aqui, ó, a mesma coisa, tá? Ela leva o americano e 2 guardanapos para ela fazer mesas diferentes, ok? E um porta-guardanapo, tá? Eu tô com mais uma cor dessa aqui, mas eu esqueci de pegar lá no fundo. Deixa eu ver. Eu esqueci mesmo. Marcelo, se estiver me assistindo, pega aquela outra cor que eu deixei lá no fundo dessa estampa aqui. Tem mais uma estampa só dessa uma cor, mas ela não entra no Dia dos Pais, tá? Mas é uma cor que você pode oferecer para sua cliente, por exemplo, se ela levar os 2, ela poderia levar o terceiro, tá? E eu separei aqui uma outra versão que não tem a ver com as romãs, mas que cai muito bem para esse período, tá? Espera aí que eu vou te mostrar. Essa outra versão é uma versão que dá para usar o ano todo, mas ela é mais usada mais no período do inverno, ok? Ah, você trouxe? Deixa aqui. Vou mostrar aqui, ó. Temos, ó, só que essa daqui não entra pro Dia dos Pais, tá? Mas eu não podia deixar de mostrar. Olha isso, gente. Olha que cor linda. Não é pro Dia dos Pais, mas eu acho que você poderia vender, né? Dia das Mães e Dia dos Pais, entendeu? Já vendeu o kit, né? Kit tipo família. Sabe assim, ó. Olha isso, gente. Então, você vai vender Dia dos Pais. Vamos supor que você faça uma coleção, né, mamãe e papai. Tipo assim, ó, você vai levar para o seu marido, mas você deve levar para você também, porque você também merece. Gente, olha isso. É lindíssimo. Então, eu tô te dando sugestões, tá? Sugestões para você vender combos, tá? A amiga perguntou se pro Natal cabe sim, tá? A romã pro Natal cabe, vale a pena investir e daria uma história maravilhosa, mas precisa ter um contexto, na minha opinião, tá? Precisa ter um contexto em relação à sua coleção toda. Se tiver algum contexto em relação à sua coleção toda, ok. Se não tiver, você pode colocar como uma peça reserva. Se nada da coleção te despertou o desejo da tua cliente, você então coloca isso para ela como uma opção, tá? Lindo, né? Então, você pode criar kit Dia dos Pais e mãe você também merece, tá bom? Eu acho que dá jogo e você consegue aumentar o ticket médio aí da sua venda fazendo em formatos de kits. Vai vender para o Dia dos Pais, mas a mãe também merece, tá bom? Eu quero mostrar um último aqui, que é uma versão que não tem nada a ver com as romãs, mas é uma opção para você, porque sempre vai ter pessoas que vão querer algo mais básico, né? Algo mais neutro. E eu separei esse aqui, ó, que é um xadrez, tá? É uma sarja também, tá bom?
E essa sarja aqui, ela é azul, mas ela é um azul meio esverdeado, tá vendo? Ela é linda, então dá muito jogo, dá para fazer uma roupa de mesa muito linda e é uma possibilidade, né? Se você for trabalhar com o xadrez, você pode trabalhar com a ideia de que ela vai fazer para o Dia dos Pais, mas ela também tem roupa de mesa para o inverno inteiro, tá? Eu separei aqui só para mostrar para vocês como a gente consegue fazer um negócio diferente. Olha só, com listra, tá? Eu sei que não é todo mundo que gosta, mas olha como fica bonito com listras. Tá vendo? Mas aqui, se você não for usar listras, sugiro que você use um guardanapo neste tom aqui, ó. Tá vendo? No tom do quadrado maior. Aqui na minha visão não cabe um guardanapo muito claro. Não fica tão bonito. Não tô falando que não dê para fazer, eu tô falando que não fica tão bonito, tá? E colocaria isso como uma opção, caso você... Porque assim, ó, gente, a sua coleção, ela tem que conter... ela precisa conter traços da sua verdade, da sua realidade, né? Quando eu trago estampas como essa daqui, ó, e conto as histórias, essas emoções, elas são reais, são verdadeiras. E tudo isso conecta com exatamente aquilo que as pessoas precisam para aquele momento. Sem contar que tudo isso faz parte dos propósitos de Deus para a vida de cada pessoa. Se você olhar na Bíblia, você vai ver muitas expressões, muitas decorações, inclusive entalhações, mencionando romã. Né? Na minha casa, depois eu vou tirar uma foto e eu vou mostrar para você, eu tenho um painel inteiro de romã. Né? Quando a gente traz essas verdades bíblicas para dentro de casa, nós estamos chamando à existência aquilo que não existe como se já existissem. Quando você mãe, quando você esposa, e você vai contar isso para o teu cliente, quando você traz à sua mesa a representação de uma romã, e eu não estou falando que isso é fanatismo, religiosidade, nem tampouco idolatria. Isso é uma atitude, é uma lembrança, tá? Quando você traz a lembrança das pessoas, aquilo que é o propósito delas na Terra, você fortalece alma, corpo e espírito. Você traz de volta propósitos. Você reacende propósitos de vida. Quando você coloca na sua mesa uma estampa de cerveja, o que você está falando? Qual é a mensagem que você está enviando para o seu marido? Você é um beberrão? Você é um bêbado? O que é que você está querendo falar para ele? Porque as nossas atitudes, as nossas expressões, aquilo que nós colocamos na nossa mesa, os quadros que nós colocamos na nossa parede, os livros que nós lemos, as roupas que nós usamos, elas emitem uma mensagem. O que é que você tem colocado na sua mesa? Qual é a informação que você tem passado para o teu marido, para o teu pai, para o teu filho? Que pode parecer assim que não é nada, mas que todo dia está lembrando ele de alguma coisa. Quando você vê a Bíblia, você vê que Deus, quando orienta, por exemplo, a criação do tabernáculo, quando você vê Salomão fazendo o templo, né, de Deus, você observa que tudo tem um motivo.
tudo que é colocado, tudo que é entalhado, todos os detalhes têm uma motivação. Não é idolatria, mas é lembrar. É lembrar para que os nossos olhos não esqueçam. É chamar à existência aquilo que ainda não existe como se já existisse. Nesse Dia dos Pais, o que é que você vai oferecer para sua cliente pôr na mesa? Qual é a mensagem que você vai ajudar a sua cliente a trazer à existência sobre a família dela? É de que o marido dela é um beberrão? Um comedor? Ou de que o marido dela é uma bênção, é próspero, é frutífero, é protetor, traz segurança, traz prosperidade, é o guardador da família? Qual é a intenção do seu trabalho? Eu gosto muito, porque a mesa aposta ela conta histórias, mas ela não pode contar qualquer história. Qual é a história que a mesa aposta que você vai criar vai contar? Qual é a história que a sua cliente vai chamar a existência na mesa dela? Quando ela colocar a roupa de mesa na mesa. Que tipo de marido ela quer? Que tipo de pai ela quer? Então, presta atenção, esses detalhes eles são muito importantes e eles fazem uma diferença muito grande. Você pode fazer parte de tudo isso, mas para isso você precisa despertar e entender que é lícito que você ganhe com isso. Mas muito maior é a mensagem que você vai passar com isso. E que a prosperidade que está por vir sobre a sua vida, obviamente que passa por uma questão financeira, mas ela vai muito além. Ela vai ser acrescentada de todas as pessoas que receberem essa mensagem e tiverem ali a semente de uma transformação de vida, de família, de filhos. Porque uma casa onde o pai gera segurança, proteção, conforto, prosperidade, é uma casa onde a mulher se sente amada, é uma casa onde os filhos se sentem seguros e vão crescer, como a palavra diz, como oliveiras ao redor da mesa, daquela mesa. Vão dar seu fruto, vão prosperar. E é justamente isso que nós queremos, né? Você tem filhos, o que você quer do seu filho? Que ele cresça, que ele prospere, que ele se torne uma pessoa de bem, que ele se desenvolva, que ele se torne uma referência, que ele seja amado, reconhecido. Não é isso? Mas como é que você vai ter isso se você vê o seu marido como um beberrão? Como é que você vai ver isso, vai ter isso se você chama a existência na tua casa uma imagem que não representa aquilo que você precisa? Tudo começa na mesa. Minhas queridas, eu espero de todo o coração que vocês sejam extraordinárias naquilo que vocês fazem. Eu quero muito que você prospere na mesa aposta, sendo fazendo para sua casa ou fazendo para sua casa e vendendo. Mas para isso é preciso aprender. Para isso é preciso sentar e ouvir. Para isso é preciso se reconectar. Às vezes dar um passinho atrás, baixar a bola e entender que a gente não sabe tudo, que a gente não consegue fazer sozinha e que a gente não precisa caminhar desse jeito. Dá para caminhar em conjunto com outras pessoas, dá para dar a mão às outras amigas, porque o mundo é muito grande e tem espaço para todo mundo, tá? E acredite em mim, você não tem tanta concorrente quanto você imagina, viu? A maioria tá correndo atrás de uma verdade que não existe.
Não tem prosperidade sem trabalho, não tem pílula mágica. O que tem é um trabalho bem feito, a mão de Deus sobre ele e um bom direcionamento. É isso que tem, tá bom? Eu vou deixar as fotos lá nos meus stories para você fotografar, para você baixar. Vou deixar a referência dos tecidos para você falar com a fornecedora, que foi a Mônica que me mandou dar mais amortecido. E te espero não na próxima quarta, mas na outra, com um novo tema. Lembrando que a aula de Natal acontece dia 1º. E eu quero muito que você esteja nela. Então, escreve Natal, vem fazer aula de Natal. Natal é uma oportunidade tão grande da gente não só vender muito, mas da gente gerar conserto nos corações e nas famílias. Vocês não têm ideia a quantidade de pessoas que se suicidam na época de Natal. Vocês não têm ideia a quantidade de pessoas, pais e mães, que ficam sozinhos nos natais. Vocês não têm ideia da quantidade de filhos longe dos pais que choram a ausência dos pais e ficam sozinhos. Então, Natal é um momento extremamente importante para nós levarmos as boas novas, né? Não somente de Cristo, mas de que essa pessoa tem uma mesa para sentar, e essa mesa pode ser não necessariamente com a tua família, mas ela pode ser tão abençoada como. Tá? E é através do nosso trabalho que a gente faz isso. Mesa aposta não tem relação com quantidade de pessoas que está à mesa. Ela tem relação de quem é que você chama para a tua mesa. E uma pessoa sozinha pode chamar, né? A presença de Jesus, né? E com ele vindo outras pessoas para se tornar uma família. Consegue entender? Então, para de achar que porque uma fulana é sozinha não vai fazer mesa aposta. Para de falar que porque fulano não tem dinheiro não vai fazer mesa aposta. Muito pelo contrário. A partir dessa pessoa, ela pode começar a fazer um grande trabalho e ter de volta uma grande família. Tá bom? Natal, você escreve, eu te mando o link para você fazer a sua inscrição, né? O valor é simbólico. E embaixadoras, escreve embaixadoras que eu te envio o link para você preencher o formulário para passar pela seleção. Tá bom? Quarta-feira não tem aula, só na outra. Mas eu vou estar por aqui, eu vou postar algumas coisas nos stories e você fica atenta. Se você tiver dúvida, eu vou deixar uma caixinha lá nos meus stories, você escreve lá na caixinha a sua dúvida, eu vou tirar um tempinho para responder, tá bom? E eu vou ficar 5 minutinhos aqui para responder as suas perguntas, tá? A amiga falou uma coisa muito verdade, ó, a concorrência é muita especulação. Exatamente. Gente, tem muito mais gente não vendendo do que vendendo, tá? Então, todo mundo que você vê aí com um Instagram de mesa aposta, a maioria não tá vendendo, não. Tá? Bota aqui a sua pergunta. Teve uma amiga que perguntou aqui sobre aula de creatina na semana que vem lá no Valesca D'Angelo Oficial, tá? Não é aqui, não. Eu tava fora. Que mais? Bora lá, gente. Deixa eu ver aqui. Quem quer saber do curso do Venda Mais Mesa Aposta? Tem alguém aqui que não é aluna do Venda Mais Mesa Aposta? Quem não é aluna do Venda Mais Mesa Aposta, tem um link lá no meu perfil. Dá para você clicar e se tornar aluna agora, se você quiser, tá? Explicar a questão da embaixadora. Tá bom, vou explicar. O programa Embaixadoras Divino Arranjo nasceu do meu desejo de levar a mesa aposta para as pessoas do Brasil todo, através de você. Você que é minha aluna ou ex-aluna, tá bom? Se você é minha aluna ou ex-aluna, você pode se inscrever para o programa Embaixadoras Divino Arranjo, tá?
E esse treinamento vai ser gratuito. Só que eu vou selecionar algumas pessoas para participar, não vão ser todas. Por isso que é uma seleção, tá? Então é só você escrever embaixador aqui, você vai receber uma orientação e um link para preencher. Preenche com atenção, porque aquilo já faz parte da seleção. Se você não é minha aluna, você pode participar do programa de embaixadora, né, se tornando minha aluna. Para isso é só clicar no link do meu perfil e começar o curso, tá? Porque não tem como você ser embaixadora da minha marca sem conhecer quem eu sou, sem conhecer o que a gente faz. Não dá, né? Então, para quem não é aluna, é só clicar no link do meu perfil, se torne minha aluna, aprenda comigo. Né? Em pouco tempo você vai entender muita coisa e aí a gente conversa. O programa de treinamento, ele é um programa que eu vou te ensinar. Vou te dar o material e eu também vou te ensinar. Como é que você vai palestrar? Como é que você vai fazer o workshop de mesa aposta? Como é que você vai fazer palestras de uma forma geral em empresas, nas casas, nas comunidades, nas igrejas, nos grupos de família. Você vai receber todo o material e treinamento para palestrar e fazer o workshop. O que é a palestra? A palestra é o que é mesa aposta, o que ela representa, né? Aonde ela entra no nosso dia a dia, ela é cara, ela é barata, para que serve, quais são os pontos positivos, quem quer começar a fazer mesa aposta em casa, quem quer aprender a criar as suas próprias mesas, né? E tudo isso dentro de um contexto cristão, porque a mesa aposta ela é um princípio bíblico. Não sei se você já leu a Bíblia, mas existem vários relatos em que toda a parte importante de qualquer comemoração ou algo sério é feito ao redor de uma mesa. Só para a gente não entrar muito a fundo, mas só para você lembrar, o último momento de Cristo na Terra foi ao redor da mesa na Santa Ceia, que foi um momento onde ali ele esteve com os seus 12 apóstolos, né, em comunhão, ou seja, dividindo o pão, conversando, se relacionando, mostrando que aquela atitude é uma atitude divina, é uma atitude de estar com quem nós amamos, de abençoar a vida das pessoas que nós queremos bem, tanto que Jesus orienta como é que ele quer a mesa. Inclusive, ele orienta até onde cada um vai sentar. Talvez tivesse até marcador de lugar. Então, isso é algo que vem do coração de Deus, né? As pessoas se sentirem amadas, se sentirem acolhidas, se sentirem especiais. Isso faz um bem danado, isso é melhor do que terapia. Tá? Então, você vai receber esse treinamento e vai, no final desse treinamento, oferecer o seu produto e você também vai oferecer, caso as pessoas queiram aprender a fazer, vai oferecer também o Venda Mais Mesa Aposta e vai ganhar por tudo isso. Entendeu? É um treinamento de verdade, tá? E esse treinamento vai ser comigo, diretamente comigo, mas não vai ser para todas, vai ser para quem for selecionada, por isso é importante você escrever embaixadora, preencher direitinho, e aí eu vou fazer a primeira seleção, depois eu vou chamar para conversar, porque eu quero só quem quer compromisso, eu não quero quem está se aventurando, entendeu? Não é porque é gratuito que não vale nada, muito pelo contrário, esse treinamento vale muito. E eu só quero pessoas dentro desse treinamento que realmente queiram impactar vidas com mesa aposta. Aventureiras, por favor, não se inscrevam. Gente que não tem prioridade, por favor, não se inscreva. Você não vai ser aceita, tá? Porque eu vou fazer uma avaliação de tudo. É um trabalho sério. É um trabalho de levar a informação, levar conhecimento e, obviamente, ganhar com isso. Mas eu preciso de pessoas compromissadas, né? Nesse projeto, a aventureira não entra, tá bom? Então, vou fazer uma seleção. Se você tiver interesse, vai lá. Mas só se você tiver disponibilidade para ir.
Tem uma passagem que Jesus fala, né? Que a gente tem que ir, né? E fazer discípulos de todas as nações. É quase isso. Só que a gente vai levar a mesa aposta, vai botar a mesa para depois oferecer as boas novas. Tá bom? E obviamente que você vai receber por isso. Ficou alguma dúvida? Que mais? Bom, gente, é isso então. Então, quarta-feira que vem não tem aula, vai ter só na outra. Quem tiver alguma pergunta, manda no direct, ou vou deixar uma caixinha de pergunta e a gente se vê na próxima semana, na outra, tá bom? Ó, super beijo, Deus abençoe vocês e até a próxima.